Propriedade dos materiais. Simbologia específica desta seção. De forma a simplificar a compreensão e, portanto, a aplicação dos conceitos estabelecidos nesta seção, o símbolo mais utilizado que poderia gerar dúvida encontra-se a seguir definidos. A simbologia apresentada nesta seção segue a mesma orientação estabelecida na seção 4. Dessa forma, o símbolo subscrito tem o mesmo significado que o apresentado na seção 4.3. Alfa é parâmetro de função da natureza do agregado que influencia o modo de elasticidade. FC, resistência à compressão do concreto. FCD, resistência de cálculo à compressão do concreto. FCK, resistência característica à compressão do concreto. FCKJ, resistência característica à compressão do concreto a J dias. FCM, resistência média à compressão do concreto. FCT, resistência do concreto à tração direta. FCTM, resistência média da tração do concreto. FCTF, resistência do concreto à tração na flexão. FCT, resistência do concreto à tração indireta. FST, resistência à tração do aço de armadura passiva. FY, resistência ao escoamento do aço de armadura passiva. Esses aqui são os mais utilizados aqui no dimensionamento da estrutura de concreto armado, por isso que eu estou grifando aqui. FCK, J, FCK, FCD e FC. Ok. FPT, resistência à tração do aço à armadura ativa. FPY, resistência ao escoamento do aço à armadura ativa. SI, módulo de elasticidade, o módulo de deformação tangente inicial do concreto, referindo-se sempre ao módulo cordal. SS, módulo de deformação secante. Módulo de deformação inicial, SI. Módulo de deformação secante do concreto, SI, no T0. Módulo de elasticidade, o módulo de deformação inicial do concreto no instante T0. SI 28, módulo de elasticidade, o módulo de deformação inicial do concreto aos 28 dias. EP, módulo de elasticidade do aço de armadura ativa. S, módulo de elasticidade do aço armadura passiva. GC, módulo de elasticidade transversal do concreto. Mi, C2, deformação específica de encurtamento do concreto inicial do patamar plástico. Deformação específica do encurtamento do concreto à ruptura. Deformação específica do aço à ruptura. Deformação específica do escoamento do aço. Coeficiente de Poisson. Concreto. Esta norma se aplica aos concretos compreendidos nas classes de resistência do grupo 1 e 2, a BNT 8953 até a classe C90. A classe C20 ou superior se aplica ao concreto com armadura passiva. A classe C25 ou superior do concreto com armadura ativa. A classe C15 pode ser utilizada para obras provisórias de concreto sem fins estruturais, conforme a BNT 8953. Massa específica. Esta norma se aplica aos concretos massa específica normal, que são aquelas que, depois de seco, em estufa, tem massa específica PC compreendida entre 2.000 kg por metro cúbico a 2.800 kg por metro cúbico. Se a massa específica real não for conhecida para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto simples o valor de 2.400 e para o concreto armado 2.500 kg por metro cúbico. Quando se conhecer a massa específica do concreto utilizado, pode-se considerar para o valor da massa específica do concreto armado aquela do concreto simples acrescido de 100 kg por metro cúbico e 150 kg por metro cúbico. Coeficiente de dilatação térmica. Para efeito de análise estrutural, o coeficiente de dilatação térmica pode ser admitido como sendo igual a 10 a menos 5. Resistência à compressão. As prescrições dessa norma referem-se à resistência à compressão obtida em ensaio de corpo de pólvora cilíndrico, mudado segundo a BNT NBR 5738 e rompidos como estabelece a BNT NBR 5739. Quando não for indicada a idade, as resistências referem-se à idade de 28 dias. A estimativa da resistência à compressão média, correspondente a uma resistência SCKJ especificada, deve ser feita conforme indicada a BNT NBR 2655.
A evolução da resistência à compressão com a idade deve ser obtida por ensaio especialmente executado para tal. Na ausência desses resultados experimentais, pode-se adotar em caráter orientativo os valores indicados em 12.3. Resistência à tração. A resistência à tração indireta e a resistência à tração na flexão deve ser obtida em ensaios realizados segundo a BNT NBR 7222. A resistência à tração direta, FCT, pode ser considerada igual a 0,9 FCT-SP ou 0,7 FCT-F, ou na falta de ensaios para a obtenção da FCT-SP e FCT-F, pode ser avaliado o seu valor médio característico por meio das seguintes equações: FCTK inferior, FCTK superior. Para concreto de classe até C50, FCT 0,3 FCK elevado a 2/3. Para concretos de classe C55 até C90, essa seguinte fórmula aqui, que não é objeto aqui do nosso estudo. A gente tem trabalhado apenas com concreto até C50, que é o mais usual aí para a obra de concreto armado. Tá, beleza? Resistência no estado multiaxial de tensões. Estando o concreto submetido às tensões principais, deve-se ter essa fórmula aqui. Sendo as tensões de compressão consideradas positivas e as de tração negativa, o estado multiaxial de tensões deve ser verificado conforme ilustrado na figura 8.1. Resistência à fadiga, módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade SI deve ser obtido segundo o método de ensaio estabelecido na BNT NBR 8522, sendo considerado nesta norma o módulo de deformação tangente inicial obtido aos 28 dias. SI, módulo de elasticidade no instante inicial. Alfa vai ser igual a 5.600 raiz quadrada do FCK do concreto, FCK aí nós temos aqui a forma do SI. Essa forma aqui no caso para concreto até 50 MPa. Essa daqui já é menos usual aqui para nosso dimensionamento. Alfa para basalto é igual a 1,2, para granito é igual a 0, para calcário 0,9, para arenito 0,7. SI e FCK são dados em megapascal. Se FCI e FCK são dados em megapascal, o módulo de deformação secante pode ser obtido segundo o método de ensaio estabelecido na BNT 8555. O estimado pela expressão SC alfa I SI. Alfa I 0,8 mais 0,2 FCK dividido por 80 deve ser igual ou menor que 1. Valores estimados de módulo de elasticidade em função da resistência característica à compressão do concreto, considerando o uso de granito como agregado graúdo. Temos aqui o FC30, que é o mais utilizado. Então, nosso módulo de elasticidade é igual a 31. Aqui no caso, 31. 0,88.
A deformação elástica do concreto depende da composição do traço do concreto, especialmente da natureza agregada. Na avaliação do comportamento de um elemento estrutural ou seção transversal, pode ser adotado um módulo de elasticidade único, a tração e a compressão igual ao módulo de deformação secante. No cálculo das perdas de proteção, pode ser utilizado em projeto o módulo de elasticidade inicial. O módulo de elasticidade em uma idade menor que 28 dias pode ser avaliado pelas expressões a seguir. Para os concretos com FCK igual a 20 até 45 MPa. Essa aí é a estimativa do módulo de elasticidade do concreto em uma idade entre 7 e 28 dias. FCKJ é a resistência característica de compressão do concreto na idade em que se pretende estimar o módulo de elasticidade em megapascal. Coeficiente de Poisson e módulo de elasticidade transversal. Para tensões de compressão menores que 0,5 FC e tensões de tração menores que FCT, o coeficiente de Poisson pode ser tomado igual a 0,2, o módulo de elasticidade transversal GC igual a SS sobre 2,4. Diagrama tensão-deformação. Compressão. Para tensões de compressão menores que 0,5 FC, pode-se estimar uma relação linear entre as tensões e deformação, adotando-se para o módulo de elasticidade o valor secante, dado pela expressão constante. Para análise do estado limite último, pode ser empregado o diagrama tensão-deformação idealizado mostrado. Tensão-deformação. O 0,85 FCD aqui é o módulo característico. Diagrama tensão-deformação idealizado. Os valores a serem adotados para os parâmetros C2, deformação específica do encurtamento do concreto no início do patamar plástico. Deformação específica de encurtamento do concreto na ruptura são definidos a seguir. Para concretos de classe até C50, SC2 é igual a 2%, SCU é igual a 3,5%. Para concreto C55 até C90, é esse o valor aí. Para o concreto não fissurado, pode ser adotado o diagrama tensão-deformação bilinear de tração, indicado na figura 8.3. Diagrama tensão-deformação bilinear de tração, fluência e retração. Em casos onde não é necessário grande precisão, os valores finais do coeficiente de fluência de deformação específica de retração do concreto submetido a tensão menores que 0,5 FC, quando do primeiro carregamento, pode ser obtido por interpolação linear a partir da tabela 8.2. A tabela 8.2 fornece o valor do coeficiente de fluência e da deformação específica de retração da retração SS, deformação específica da retração, coeficiente de deformação em função da umidade média ambiente e da espessura fictícia, 2 vezes a área de concreto sobre U, onde AC é a área da seção transversal e U é o perímetro. U é o perímetro da seção em contato com a atmosfera. Os valores dessas tabelas são relativos à temperatura do concreto entre 10C e 20C, podendo-se, entretanto, admiti-los como válidos para a temperatura entre 0. Esses valores são válidos para concreto plástico e de cimento Portland comum. Deformação específica devido à fluência e à retração mais precisa pode ser calculada segundo a indicação do anexo A. Valores característicos superiores de deformação específica de retração. Deformação T infinita T0 e do coeficiente de influência de φ vezes T0, T infinita T0. Umidade média ambiente 40, 55, 75, 90. Espessura fictícia 2 vezes o de concreto sobre o perímetro em centímetro a medida. Concreto classes até C45. Aço de armadura passiva, categoria. Os projetos de estrutura de concreto armado devem ser utilizados ao aço classificado pela BNT BR 7480 com valor característico da resistência de escoamento nas categorias CA50 a C60. Os diâmetros de seções transversais nominais devem ser os estabelecidos na BNB 7480. Tipo de superfície aderente.
Os fios e barras podem ser lisos, entalhados ou providos de saliências ou moças. A configuração e geometria das saliências ou moças deve satisfazer também o que é especificado nesta norma, nas seções 9 e 23. Para os efeitos desta norma, a capacidade aderente entre o aço e o concreto está relacionada ao coeficiente Ni, cujo valor está estabelecido na tabela 8.3. Valor do coeficiente de aderência, tipo de superfície, lisa, estalhada, nervurada. Massa específica, pode ser adotada para a massa específica do aço de armadura passiva, valor de 7.850 kg por metro cúbico. Coeficiente de dilatação térmica. O valor 10 a menos 5 pode ser considerado para o coeficiente de dilatação térmica do aço, para intervalo de temperatura entre menos 20 e 150 Celsius, 10 a menos 5 Celsius. Módulo de elasticidade. Na falta de ensaio ou valores fornecidos pelo fabricante, o módulo de elasticidade do aço pode ser admitido igual a 210 GPa. Diagrama tensão, deformação, resistência ao escoamento, atração. O diagrama tensão, deformação do aço e os valores característicos da resistência ao escoamento. Fyk da resistência à tração, SFK e da deformação na ruptura devem ser obtidos de ensaios de tração realizados segundo a BNT. O valor de Fyk para os aços sem patamar de escoamento é o valor de tensão correspondente à deformação permanente de 0,2%. Para o cálculo dos estados limite de serviço último, pode ser utilizado o diagrama simplificado mostrado na figura 8.4 para os aços com ou sem patamar de escoamento. Diagrama tensão-deformação, ou nossa velha lei de Hooke. Tensão do aço, deformação. Este diagrama é válido para intervalos de temperatura de menos 20 a menos 20 graus Celsius a 150 Celsius, pode ser aplicado para tração e compressão. Coeficiente de dilatação térmica, nosso coeficiente de dilatação térmica para intervalos de temperatura. Ensaio de dobramento a 180 realizado de acordo com a BNT 653, utilizado os diâmetros de pinos indicados na BNT NBR 7480, não pode ocorrer ruptura ou fissuração. Soldabilidade. Para que uma aço seja considerado soldável, sua composição deve obedecer aos limites estabelecidos na BNT 8965. A emenda de aço soldado deve ser ensaiada a tração segundo a BT. A força de ruptura mínima medida na barra soldada deve satisfazer especificado na BNT NBR 7480. E o alongamento sul da carga deve ser tal que não comprometa a dutilidade da armadura. O alongamento total plástico medido na barra soldada deve atender a um mínimo de 2%. Característica da dutibilidade. Os fios e conduítes cujo valor de deformação for maior que o mínimo indicado, respectivamente, pode ser considerado como tendo dutibilidade normal.